Hoje, nós estamos aqui para contar uma história diferente. A história do Sr. Fernando Santino, escritor, pesquisador e guardião de memórias que o tempo quase apagou. Ele é o autor de um livro ainda não publicado, mas que revela as histórias não contadas de Pedra Branca do Amapari. Desde os primeiros vilarejos, passando pelo auge do garimpo, até a formação do município que conhecemos hoje. Olha, eu acho que as duas coisas, né? Uma questão pessoal, porque eu me senti desafiado a registrar aquelas histórias que eu ouvia, né? E também eu fui motivado, digamos assim, pelas pessoas as pessoas mais antigas que contavam as histórias, né? Porque a história era oral, né? Os mais velhos iam contando para o mais novo e assim, e a história chegou até em mim, né? Porque eu nasci em 63, então quando eu nasci, Pedra Branca existia há décadas, com esse nome Pedra Branca, né? Então, ouvir essas histórias era algo que sim me fascinava, eu adorava ouvir as histórias, eu adorava conversar com os mais velhos, até porque, né, eu respeito muito os mais velhos e acho que as histórias que eles contaram devem ser repassadas de geração em geração para que um dia, né, daqui futuro, os meus netos aí, saber de onde a gente veio, né? Saber como foi que surgiu Pedra Branca, porque Pedra Branca não surgiu do nada, né? Foi uma série de fatos que foram acontecendo até chegar ao município que temos hoje. Em 92, né, foi a primeira eleição de Pedra Branca, a gente estava envolvido naquele processo lá, havia muitos candidatos a vereador, 3 candidatos a prefeito, e nós estávamos numa rodada de conversa lá, conversa informal, né? E aí uma determinada pessoa lá relatou que Pedra Branca surgiu, o nome Pedra Branca era devido aos aviões que sobrevoavam a região onde fica mais ou menos a ponte de Pedra Branca, de lá de cima eles avistavam as pedras brancas embaixo, e aí ficou o nome Pedra Branca, né? E eu na época, de pronto, contestei ele, né? Porque não era a história que os mais antigos me contavam, né? E eu falei, olha, não foi bem essa história que eu ouvi falar dos mais antigos, né? E ele pegou, mostrou, mas é o que está no livro. Ele puxou um livro, eu lembro bem, era um livro da capa verde. O ambiente ali não era favorável, a gente não folheou o livro, mas ele relatou que estava no livro. Daí, eu digo, não é assim. Daí foi que eu comecei as pesquisas para buscar a resposta para essa pergunta, de onde veio o nome de Pedra Branca, né? E foi daí que surgiu a ideia de pesquisar e estou nesse caminho até hoje. Olha, o mais marcante mesmo foi a questão da buscar a resposta para a origem do nome Pedra Branca, né, que, como eu falei, né, essa pessoa lá puxou com esse livro na mão, disse que estava no livro dele que eram os aviadores que andavam, sobrevoavam Pedra Branca e viam as Pedras Brancas. Já tem 2 inconsistências nessa história aí. A primeira é que Pedra Branca nunca foi rota de avião, não foi rota de avião. A história registra poucos voos na região lá. Uma delas foi quando foi levar o presidente para sobrevoar a mina de manganês de Serra do Navio, mas isso foi na década de 50. Pedra Branca resistia, enquanto esse nome, Pedra Branca, existia há décadas. Então, é a primeira inconsistência. A segunda é que não há pedra branca na região lá. As pedras são roxas lá, né? E daí que vem a história que me contavam, que era a seguinte, né? Os primeiros navegadores daquela região foi o pessoal originário daqui de Cayena, das Guianas, da Guiana Francesa e da antiga Guiana Inglesa. E foi eles os primeiros navegadores a ir para lá, né? Então, quando o rio está baixo, só tem uma forma de passar canoa, que é no canal que fica do outro lado, do lado oposto à estação de Pedra Branca, né? Você indo da estação para o rio, atravessa no outro lado do rio, tem lá o canal, que quando a água está baixa, fica só pé do rio, né?
as pedras ficam fora, então só por lá que passava a canoa. E aí havia, segundo os antigos me contavam, dentre os quais o seu Oliveira falava que essa pedra, ele ainda fazia, o seu Oliveira ainda fazia com a mão assim, era uma pedra pontuda, né? Então quando o rio estava água alta, a pedra sumia, né? Mas quando o rio estava com água baixa, a pedra aparecia, era uma pedra pontuda, e ela era mais clara que as outras, ela não era branca, mas ela era assim um pouco, ele dizia, o seu Oliveira, né, usando um termo do seu Oliveira, ele dizia que era uma pedra esbranquiçada, uma pedra mais clara, não era branca, mas era mais clara que as outras. Então, o que o pessoal dizia? O canal do rio passa entre a pedra branca e a beira do rio. Então, era essas histórias que me contavam, né? E quando o cara falou que era essa história dos aviadores, né, eu tive... veio assim de encontro ao que eu sabia, né? E aí eu contestei ele e ficou aquela inquietação em mim, né, de buscar a resposta para essa pergunta, né? E durante a pesquisa, o que se consolidou com uma história oral foi essa que eu acabei de contar, né? Que o canal passava entre a Pedra Branca e a beira do rio. Já na década de 50, 1951, 52, 53, 54, até 57 foi quando inaugurou a Estrada de Ferro, né? A ICOME, quando ia para lá, ia de barco, né? Os barquinhos pequenos. E aí o que eles fizeram? Para melhor orientar os navegadores daquelas águas, eles pegaram a pedra denominada Pedra Branca, segundo o seu Oliveira, a pedra pontuda, e pintaram de uma cal. Aí ela ficou branca mesmo. Aí o nome, que já era Pedra Branca, acabou se consolidando mesmo com Pedra Branca. É a história que eu ouvi falar, que eu acredito, né? Que eu respeito a memória do nosso antepassado. Então, se eles me contarem, eu acredito que essa seja a história verdadeira. Primeiro porque eu trabalhei no garimpo, né? Eu fui garimpeiro também, né? E eu ainda conheci muitos garimpeiros. Talvez o mais gostava de conversar, de contar a história, foi o Manu, né? O Manu, ele era descendente dos que vieram daqui de Caiena, né? Os pais dele eram daqui de Caiena, mas ele nasceu lá num garimpo chamado Vilagem Panela. E aí o Manu contava que muito dos nomes que tem em Pedra Branca lá, ele dizia assim, é errado. Exemplo, o garimpo do Panela. Ele dizia que não. O nome do garimpo não era Panela, porque existia naquela época uma política entre eles lá, que quem descobriu o garimpo ficava o nome do descobridor do garimpo. Exemplo, o garimpo do William, quem descobriu foi o William Joseph Octave, que era daqui da Guiana Inglesa, né? Iagu, quem descobriu o garimpo do Iagu foi um crioulo chamado Iagu. Quem descobriu os garimpos no Silvestre, Rio Silvestre, ali na comunidade Chivete, foi um garimpeiro chamado Silvestre. E quem descobriu o garimpo do Panela não foi Panela, foi Panel. O nome do garimpeiro era Panel. E aí, em razão o brasileiro foi aportuguesando, acabou ficando Panela. Mas quem descobriu foi Panel. E mais uma outra inconsistência que o Manu me contava, que o garimpo do Jornal não é Jornal, é Junar, porque quem descobriu lá foi um garimpeiro chamado Junar. Então, né, é um exemplo aí de histórias antigas que nos garimpeiros, talvez um dos garimpeiros mais antigos de Pedra Branca, que nasceu dentro de um garimpo, o Manu me contava essas histórias aí. Aí depois teve outras, o Lapinha também me contava algumas histórias, sobre famílias com as quais eu conversei, né? Eu conversei com uma família lá família Passo e o seu Oliveira, né? Para ter uma ideia, a família Passo, ela foi junto com o papai para Pedra Branca. O pessoal tem até vivo lá o seu Tônio Passo, Antônio Passo, o nome deles, né? E o Valmir Passo, que o Valmir Passo é meu padrinho, também ainda é vivo. Eles chegaram lá dia 1º de abril de 1953 e foram morar na margem do Água Fria. Ficaram lá no Rio Água Fria, né? E o seu Oliveira, ele contava, o seu Oliveira foi o seguinte, o seu Oliveira foi trabalhar na construção da ponte de Pedra Branca, e a profissão dele era furar buraco na pedra para colocar o dinamite, para explodir, para quebrar as pedras, para construir as pilastras, né, a base da ponte, né. E o seu Oliveira contava que a Pedra Branca, que eu acabei de relatar ainda há pouco,
que ele falava que era uma pedra pontuda, uma pedra mais cinzenta, não era uma pedra branca, era uma pedra cinzenta. Essa pedra branca ele quebrou para colocar um pilar da ponte. Em cima da pedra branca ele ficou o pilar da ponte. Então, né, o senhor Oliveira chegou na Pedra Branca antes do meu pai. Ele chegou na Pedra Branca, o papai chegou em 53, o senhor Oliveira deve ter chegado ali em 50, 51, no máximo, ali em 52. Eu poderia até dizer a sensação de um dever cumprido, mas eu não posso usar esse termo porque eu ainda não concluí o trabalho de pesquisa eu não concluí. Mas é assim, o que eu sinto é um grande respeito pela memória do nosso antepassado, né? Meu pai, aí eu posso citar meu pai Zé Santino, né? Posso citar seu Oliveira, posso citar o Manu, seu Neném, seu Euclides, seu Guito, seu Guerreiro. E mais recente, eu posso citar aí o seu João Pombo, que também... O seu João Pombo chegou lá, segundo ele, chegou lá em 64. Mas é muito antigo, né? E dos mais antigos também, que eu falei, foi o Julião, né? O Julião, o pai dele também era daqui de Caína. Né? O Julião chegou lá na Pedra Branca. O Julião tem hoje, eu acho que 86, 87 anos. O Julião chegou lá com 8, 10 anos. Então o Julião tem mais ou menos 70 anos de Pedra Branca. É muita história para contar, né? E ele é um dos que eu entrevistei também, né? E então eu sinto assim, né? Não posso dizer a sensação de dever cumprido, porque eu ainda estou no trabalho ainda de pesquisa e de redação. Mas o que eu sinto assim é muito respeito pelas histórias que os meus antepassados me contavam, e eu sinto assim a obrigação de registrar essas histórias aí para ficar aí para meus filhos, para meus netos, para meus bisnetos. Porque se a gente não registrar, um dia a gente se vai embora e essa história vai embora com a gente, né? No dia que eu for, vai ficar aí registrado num livro aí para quem quiser conhecer. Se quiser acreditar na história, acredite. Se não, eu acredito, né? Eu tenho muitos amigos professores, né, em Pedra Branca, sobretudo em Água Fria, e uma vez eu os questionei sobre como era trabalhado a escola, dentro da escola, a história local, né? E alguns me relataram que às vezes, né, fazem pesquisa, né, as crianças entrevistam pessoas mais antigas. Mas assim, um livro para fazer essas pesquisas é raro, né? Então eu quero, a partir do momento que eu concluir meu trabalho, colocar à disposição aí para quem quiser pesquisar, né? Para que as futuras gerações, né, saiba de onde é que a gente veio, né? Pedra Branca, para chegar à cidade, foi um processo, foi uma construção, foi um processo, né? Foi uma sequência de fatos que foram acontecendo e resultou que em 92 foi criado o município, né? 1º de maio de 92, né? Criado o município, e hoje nós temos aí a cidade de Pedra Branca, mas para chegar no que temos hoje foi muito trabalho aí e foi um processo construído pelos nossos antepassados. Então é importante, né, para as futuras gerações aí ter um material para pesquisar, para debater, discutir, né, e até incentivar futuros pesquisadores aí para complementar o trabalho, porque a história é algo que é dinâmico, né, vai acontecendo aí. É importante que tenhamos um material, né, onde está registrado a história do passado e que a partir disso a pessoa vai construindo, registrando mais histórias e engrandecendo, né, a história do nosso município de Pedra Branca. Entre páginas e lembranças, o senhor Fernando nos ensina que preservar a história é também preservar quem somos. São memórias que não cabem só em um livro, cabem na alma de um povo.